tudo bem com vocês? Meu nome é Otto, sou professor de Química. Hoje, a nossa aula eu vou falar sobre concentração e quantidade de matéria. Também conhecido como molaridade antigamente, concentração molar. Hoje a nomenclatura mais usada é concentração em quantidade de matéria, ok? E isso nada mais é do que a quantidade de mol em 1 litro de solução. Ou melhor, a quantidade de matéria em 1 litro de solução. E matematicamente, pessoal, a gente pode representar a molaridade, né, ou a concentração em quantidade de matéria, por esse M, que é calculado assim. A quantidade de matéria do soluto, lembre que eu falei com vocês na aula passada, que toda vez que tiver o índice 1, eu estou me referindo a soluto, dividido pelo volume da solução. E as unidades? Quais são as unidades? Vem aqui comigo, ó. Olha só. Quantidade de matéria, pessoal, é mol. O volume sempre em litros aqui. E a concentração em quantidade de matéria vai ser mol por litro. Tranquilo? E outra coisa, gente. A quantidade de matéria pode ser calculada assim. A massa do soluto dividido pela massa molar. Eu boto MT porque essa massa molar é aquela massa que a gente encontra utilizando a tabela periódica. Ou o problema te fornece esse dado. Tá bom, gente? Observe que existe uma relação entre essa fórmula e essa outra fórmula. Muitas vezes o problema fornece a massa do soluto e quer que você encontre a concentração molar. O que é que você vai fazer? Você pode relacionar essas duas fórmulas. Ou então você pode pegar essa massa, transformar em quantidade de matéria e depois substituir nessa fórmula e encontra o volume. Eu vou fazer questões e isso vai ficar mais claro. Mas dá para eu relacionar essas duas fórmulas. Observe aqui comigo. No lugar de N1, eu posso substituir por M1 dividido por MT. A massa do soluto dividido pela massa molar. Olha como é que ficaria. A molaridade é igual a massa do soluto, que é M1, dividido por MT. E tudo isso vai ser dividido pelo volume. Lembrando aqui, pessoal, que a massa, né? Só lembrando aqui dessas unidades, é bom sempre lembrar que a massa é dada em grama. E aqui, ó, é dada em grama por mol. Grama, e aqui é grama por mol. Corta grama com grama, a quantidade de matéria, como vocês já sabem, é dado em mol. Tranquilo? Então, gente, olha só essa relação aqui. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Bora lá? Isso aqui vai ficar assim. Conservando a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, chegamos na fórmula molaridade vai ser igual M1 vezes 1, vai ser M1, dividido, pessoal, MT vezes V, MT, V. Ou seja, aqui eu tenho a massa do soluto, a massa molar desse soluto e o volume da solução. Eu relacionei essas duas fórmulas, galera. Ah, professor, eu não gosto de fazer assim. Tudo bem, não se preocupe. Você pode utilizar essa fórmula e depois substituir aqui. Fique tranquilo. Quando o problema te fornece a quantidade de matéria e quer que você encontre a concentração molar, você pode utilizar direto essa. E quando o problema te fornece a massa e quer saber a concentração molar, você pode transformar para número de mols e depois substituir, ou usar essa fórmula direto.
Tranquilo, pessoal? Vou fazer uma questãozinha para vocês observarem como isso funciona. E uma coisa que eu quero falar com vocês. Assim como eu fiz lá na concentração comum, concentração em massa, eu posso fazer aqui também. Eu posso trabalhar com a fórmula ou fazer uma regra de 3, tá bom? Eu vou fazer esse exemplo, a questão vai aparecer na tela. A questão vai aparecer na tela para vocês. A questão diz assim: em um laboratório, preparou-se uma solução de ácido clorídrico, colocando 3,65 gramas deste em um balão volumétrico de 500 ml de capacidade. Depois de completado o volume do balão, qual é a concentração dessa solução em mol por litro? Bora com calma. Primeiro, como eu já falei com vocês, vamos colocar os dados. Quais são os dados que nós temos aqui? Dados. Eu tenho aqui, gente, o volume, que corresponde a 500 ml. Ele me forneceu também a massa do soluto, né? A massa do soluto que ele falou aí, que é o HCl, é 3,65 gramas do HCl. Bom? E ele quer saber a concentração molar. Eu tenho aqui, olha só, como ele me deu essa massa, eu uso direto essa fórmula, bem mais simples. Ou então, você poderia, com essa massa, transformar em quantidade de matéria e depois jogar nessa fórmula. Tanto faz, tá bom? Mas tem um problema aqui. Lembre que eu falei com vocês que a molaridade ela é dada em mol por litro. Lembra disso, né? A unidade é mol por litro. E o que acontece aqui, gente? Para eu chegar nesse litro aqui, meu volume tem que estar em litros. Meu volume aqui tem que em ml. Tenho que transformar. Primeira aula que eu falei sobre concentração das soluções, eu falei sobre essas transformações, tá bom? Então aqui, ó, transformando aqui esse volume, só é aqui, ó, eu dividi ele por 1000, que eu vou encontrar o volume em litros, que esse volume em litros corresponde a 0,5, tá bom? 0,5 0,5 litros, ok? Quem não lembra, ó, eu já fiz isso aqui, vou colocar aqui, ó, fazer essa relação aqui, ó. 1 litro corresponde a 1000 ml, tá bom? 500 ml corresponde a X. E aí resolve. Resolvendo vai dar isso aqui, tá bom? Mas vamos continuar. Volume, tá ok? Massa molar. O problema não me forneceu a massa molar, mas dá para calcular, né? Muito tranquilo aqui, ó. Coloca aqui, ó. A massa do hidrogênio corresponde a 1 grama por mol. A massa do cloro vai corresponder a 35,5 gramas. Somando tudo, gente, a massa molar é 36,5 gramas. E agora, gente, só eu substituir na fórmula, né? Eu já tenho tudo, né? Molaridade é igual. Concentração em quantidade de matéria é igual a massa do soluto. Que é a massa do soluto? 3,65 gramas. Galera, eu não vou botar as unidades para não ficar poluída, tá bom? Mas se você colocar todas as unidades, cancelar certinho, você chega em mol por litro, tranquilamente. A massa molar, 36,5 vezes o volume, que corresponde a 0,5 litros. Dá para eu simplificar aqui. Eu posso dividir aqui, ó, 3,65 por 3,65. Dividir aqui, ó, por 3,65. E aqui embaixo também eu vou dividir
por 3,65. Dividindo aqui embaixo, em cima e embaixo, o que eu vou encontrar aqui? Minha concentração em quantidade de matéria vai ser, aqui vai dar 1. R$ 36,5 dividido por 3,65, 10 vezes 0,5. Implica que 10 vezes 0,5 vai dar o que aqui, pessoal? 10 vezes meio, ou seja, 10 dividido por 2, vai dar 5, né? Vai ficar 1 dividido por 5. Logo, pessoal, minha molaridade aqui vai corresponder a 0,2 mol por litro. Ou seja, eu tenho 0,2 mols em 1 litro de solução. E terminou o meu exemplo. Não é difícil. Tem que tomar cuidado, botar os dados, analisar o que tem, o que vai encontrar. Beleza? Agora, como eu falei com vocês, eu vou resolver agora por regra de 3. Então, eu vou dar um tempo, copia, vou apagar e vamos resolver por regra de 3. Ah, professor, qual que eu vou fazer? Qual é o melhor? Qual? Não sei. Vai ficar ao seu critério, que você se sente mais à vontade. Então, galera, vamos fazer agora utilizando regra de 3. O primeiro passo... Primeiro passo, pessoal, é transformar a massa que ele dá de 3,65 em quantidade de matéria. Esses 3,65 vale quanto em mol? Bora lá fazer essa regrinha de 3? Então, minha relação aqui vai ficar 1 mol de HCl corresponde a... Qual é a massa molar do HCl? Calculamos nesse instante, que é 36,5. Tranquilo? 3,65, que foi a massa dada, é equivalente a quantos mols? Fazendo essas continhas, gente, esse N aqui, você vai ter 3,65 dividido por 36,5, esse N vai dar 0,1 mol de HCl. Tranquilo até aí? Mas esse 0,1 mol de HCl está em um balão de 500 ml. Ou seja, eu tenho 0,1 mol em meio litro. Então vamos fazer essa relação agora? Nosso segundo passo. A gente vai encontrar agora em 1 litro tem quanto? Em quantidade de matéria de HCl. Então, eu tenho 0,1 mol de HCl em 0,5 litros. Tudo bem? Vou chamar agora de X. Quantos mols eu vou ter em 1 litro? Então, fazendo essas contas aqui, galera, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 0,1 dividido por 0,5. Fazendo essa divisão aqui, eu vou encontrar 0,2 mol de HCl em 1 litro de solução. E terminou. Tranquilo também. Só que eu prefiro a fórmula, mas fica ao seu critério. Que eu tenho que utilizar 2 etapas, né? Mas são etapas simples. Agora, gente, eu quero chamar a atenção de vocês outra coisa. Tem como relacionar a concentração em quantidade de massa com a concentração em quantidade de matéria. Tem problema que fornece a concentração em mol por litro, que é a concentração comum. Ou o inverso, tá bom? Como é que eu relaciono uma fórmula com outra? Vem aqui comigo. Primeira aula da gente falando sobre concentração. Como é a fórmula da concentração
comum. Vamos lá? A fórmula da concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tranquilo? Vamos isolar aqui, ó, M1. Então a gente multiplica em cruz. Isolando aqui nosso M1, a gente vai ter o seguinte, ó. Olha só, M1 é igual a concentração vezes o volume. Qual é a fórmula de concentração em quantidade de matéria? Olha só, vimos hoje. Agora, então fica a molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Olha só que interessante, pessoal. Esse M1 que está aqui é o mesmo que está aqui. Então, ó, olha só, eu posso substituir. Eu vou pegar aqui no lugar de M1 e vou colocar, gente, olha só que bacana, vou colocar CV. Então, vamos lá? A molaridade vai ficar C vezes V, porque eu substituí aqui no lugar de M1, dividido por MT, que é a massa molar, vezes o volume da solução. Olha que bacana, olha só, volume embaixo e em cima eu posso cortar. Então eu vou chegar em uma relação entre quantidade de concentração molar e concentração comum, onde a concentração molar é igual a concentração comum dividido pela massa molar da substância. E galera, terminou, gente. Essa relação, gente, é super importante, porque eu consigo transformar a concentração molar em comum, comum em molar. Ok? Vou fazer agora um exemplo sobre isso, beleza? Então, galera, para a gente fechar a aula de hoje, diz assim, ó, o exemplo. Em um frasco de uma solução de glicose, pode-se ler no rótulo. Então, ele dá o volume, que é 1 litro. Vou colocar os dados aqui. Ele diz que o volume corresponde a 1 litro. Diz que a concentração em massa corresponde a 10 gramas por litro. E ele me dá a massa molar. Ele diz que a massa molar corresponde a 180 gramas por mol. Então foram esses dados aqui que o problema me forneceu. E diz que está no rótulo de uma solução. E ele fala assim: calcule a concentração em mol por litro da solução de glicose presente no frasco. Então, o frasco tem essas informações e ele quer que a gente encontre a concentração em mol por litro. Muito fácil, só aplicar ali direto a nossa fórmula. A molaridade vai ser a concentração comum, que é 10, dividido por 180. Fazendo essas continhas, pessoal, a concentração em quantidade de matéria vai corresponder a 0,06 mol por litro. Ou seja, eu tenho 0,06 mol em 1 litro da solução. E acabou nossa aula por hoje. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte e compartilha. E próxima aula a gente vai trabalhar com estequiometria envolvendo a concentração comum e concentração molar. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!